Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a missionária Rose, do canal Missionária Roseli Romano. Estamos no Alcançando Vidas com Apocalipse, mais um dia de Apocalipse para nós. Que vocês sejam bem-vindos a este canal, eu agradeço muito cada um de vocês. Gostaria de pedir para vocês, por favor, ficar comigo até o final e também nos dar um like, porque precisamos crescer um pouquinho nesse canal, né? Nós estamos começando agora, nós precisamos. Então, por favor, se puder também compartilhar, eu agradeço de todo o coração. Quero convidar vocês para estar fazendo comigo essa oração inicial. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, amado e eterno Pai, eu te dou graças pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia. Eu sei que o Senhor está conosco. Peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ilumine os corações, os pensamentos dos que vão ouvir esse áudio, que cada um possa compreender, Senhor, o trabalhar do Senhor e saber que os últimos dias nós já estamos vivendo, o Apocalipse já está acontecendo. Então, o que eu peço ao Senhor agora, Pai, que todos os corações se voltem para Ti, que o Senhor possa abrir a visão do seu povo para ver e compreender aquilo que o Senhor está fazendo, meu Deus. Peço em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, se tiver alguém enfermo entre essas pessoas que vão ouvir esse áudio, que elas sejam curadas em nome de Jesus. Se tiver alguém com problema, Senhor, o Senhor resolve a causa. Meu Deus, para que vejam o Senhor agindo na minha vida e creiam que o Senhor me enviou a eles. Assim eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe cada vida, derrame o poder sobre elas, guarde-as, livre-as do mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a colheita da terra. Apocalipse capítulo 14, versículo 14. Nós vamos falar sobre a colheita da terra. Queria falar para vocês que Jesus está voltando, né? Que não demora, o Senhor estará de volta e Ele vem buscar a igreja amada do Senhor, que somos eu e você. Possamos nos confirmar a nossa salvação com Jesus, né? Confiar nele, ficar firme com ele e abrir o nosso coração para ele, para que ele possa fazer morada. A palavra do Senhor diz que eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, depende de nós abrir o coração para Jesus. Mas o mundo está tão focado nas coisas terrenas, correndo atrás do ouro, correndo atrás das coisas materiais, que não há tempo para as pessoas buscarem a Deus. E quando nós estamos longe do Senhor, nós sentimos um vazio muito grande. E este vazio enorme que nós sentimos é a falta do Senhor Jesus. Só Ele preenche esse lugar. Há um lugar no nosso coração que você pode ter ouro, prata, você pode ter amigos, você pode ter uma vida abençoada, você pode ser feliz aparentemente. Todo mundo vai ver você muito bem. Mas há um buraco no seu coração, um vazio tão grande que não se preenche com nada dessa terra. Nada consegue encher esse vazio. Mas para preencher esse vazio, somente o Senhor Jesus. Experimente, faça a sua oração, dobra o seu joelho, conversa com Ele, conta para Ele as suas dores, as suas lágrimas. Conversa com o Senhor Jesus, pede para Ele: Senhor, entra no meu coração, abre o seu coração para Ele, e Ele vai fazer morada na sua vida, e Ele vai preencher o vazio, Ele vai trazer a esperança, Ele vai trazer a fé, Ele vai fazer você entender qual grande Ele é, qual maravilhoso Ele é.
Ele supre todas as nossas necessidades. Quando nós temos Jesus no nosso coração, nós não precisamos de nada, porque o resto tudo o Senhor prepara. Ele prepara o alimento, Ele prepara o trabalho, Ele prepara a promoção, a bênção vem. O Senhor faz a obra. Mas quando nós não temos Jesus no nosso coração, falta tudo. Por mais que temos as bênçãos financeiras, por mais que nós sejamos abençoados financeiramente, mas Jesus faz uma falta muito grande. Então nessa manhã, nesse dia de hoje, entra na presença de Jesus, entrega a sua vida a Ele e deixa Ele modelar a sua vida, o seu coração. Louvado seja Deus. Vamos falar sobre a colheita da terra. Diz assim, Apocalipse, capítulo 14, versículo 14. Olhei e vi uma nuvem branca, e assentada sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. A hora é de cegar, é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Saiu do templo que estava no céu outro anjo, o qual também tinha outra foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já está madura, as uvas estão maduras. E o anjo lançou sua foice na terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e tirou-os e atirou-os no lagar, no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até o freio dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios, ou seja, um grande lagar. A palavra do Senhor nos mostra que o anjo do Senhor, o próprio Jesus Cristo, ele estava sentado sobre essa nuvem, porque ele diz que era como Filho do Homem, ou seja, era o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, sentado sobre uma nuvem. E ele tinha uma foice na sua mão, uma foice aguda, uma foice de 2 fios, muito poderosa. E então saiu do templo um segundo anjo, e ele disse para ele: olha, vindima a terra, joga a tua foice sobre a terra, começa a cortar, porque as uvas da terra estão maduras já. As uvas da terra já estão preparadas, prontas para ser ceifadas. Ele está falando do tempo que estamos vivendo. Nós estamos no tempo do fim, nós estamos no tempo da colheita. Já não há mais tempo. O nosso tempo é findo, porque o nosso Deus não fez essa terra para a eternidade. Ele fez essa terra por um espaço de tempo. Existe um tempo para ser cumprido aqui. É tempo de cumprir o propósito de Deus. E o propósito de Deus para esse mundo foi de trazer a humanidade para Ele, de levantar uma multidão de salvos, de provar os homens, de trazer à prova aqueles que são de Deus e os que não são. Nós estamos nesse tempo de colheita, porque chegou a hora da colheita da terra. E daí um terceiro anjo aparece e ele saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo e clamava com grande voz
ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice e a terra e vindimou as uvas da vinha da terra. E ele ele lançou essas uvas sobre o lagar da ira de Deus, o grande lagar da ira de Deus. Ou seja, era tempo de vingança de Deus. Deus está vingando, Deus continua o seu plano de vingança. Deus está vingando o sangue inocente derramado. Deus está fazendo vingança sobre todos os anos que se passaram, qual o evangelho do Senhor foi ignorado, qual muitos lançaram para trás de si a palavra de Deus, não deram ouvido, não aceitaram a verdade, porque a verdade implica em deixar o pecado, a verdade implica em mudar de vida, em querer a transformação, e muitos não querem isso. Então, por conta disso, os anos se passaram. Há muitas pessoas que não se deram conta de que o pecado será condenado. Muitas pessoas não deram conta ainda de que Deus não vai deixar essa terra para sempre. Ela não ficará para sempre. E que Deus vai tirar da terra todos os seres humanos. Você viu que é uma vindimação. Eles estão colhendo. É um tempo de colheita, ou seja, Ele vai tirar todos os seres humanos. Chegou o fim para toda a humanidade. Chegou o fim para o novo, para o velho, para o bom, para o ruim. Chegou o fim para o santo, para o infiel, para o injusto, para o ímpio. Chegou o fim para tudo. Chegou o momento. Aqui nessa palavra de 14, versículo 14 também, fala sobre a colheita da terra, fala sobre o fim de todas as coisas. Nada ficará de pé nessa terra, nada vai sobrar. 4 anjos, 3 anjos e o Senhor sentado sobre a nuvem tinha também a sua foice e também vindimou a terra e toda a terra, todos os homens. Porque aqui está falando de uva, mas ele compara o mundo como uma grande seara, um grande parreirar de uva, onde as uvas somos nós. E ele está falando que vai cortar essas uvas, que elas não subsistirão mais, não existirá mais humanidade na terra, não existirá ser na terra. Nesse tempo aqui da colheita, no tempo da colheita, o Senhor colherá da terra todos os homens, todos os seres. Mas se você for reparar, ele está falando de lançar essa colheita da terra, todos esses homens da terra colhido nessa seara, sobre o grande lagar da ira de Deus. Ou seja, todos vão estar debaixo dessa ira. Essa ira que Deus está trazendo sobre a terra, o juízo dele, está fazendo juízo sobre todas os seres, todas as vidas. Aqui no versículo 20 ele diz: e o lagar foi pisado fora da cidade. Então essas uvas foram pisadas, esses homens foram destruídos, foi uma destruição em massa. Ele fala sobre fazer isso fora da cidade. E saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Eu não consigo precisar aqui o tamanho desse espaço onde haverá essa grande batalha, haverá essa grande destruição. Mas essa destruição, ela é real e é verdadeira, e ela vai acontecer de verdade. Multidões serão destruídas, multidões perderão suas vidas, multidões vão deixar de existir, porque a ira do Senhor vai descer sobre a terra, a ira dele está sobre a terra. O Senhor está vindimando, ele está matando, ele
Ele está destruindo a criação que Ele fez, que Ele construiu. Sabe por quê? O fôlego de vida veio de Deus, o Espírito veio de Deus. Mas a nossa carne milita contra o nosso Espírito. Nossa carne faz o nosso Espírito pecar, porque a nossa carne deseja o prazer desse mundo. E a nossa alma deseja a vida eterna e a salvação. Nossa alma só se alegra com a alegria de Deus, com a alegria do Espírito Santo. A nossa alma, ela se satisfaz quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós clamamos a Deus, quando nós confiamos em Deus. Mas a nossa carne nos faz pecar. A nossa carne nos leva a desertar de Deus, a desejar mais o mundo do que a Cristo, a buscar mais as coisas materiais do que a presença de Deus, a querer mais da terra do que das coisas do Senhor. A palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E muitos fazem o contrário, buscam primeiro riqueza, buscam primeiro dinheiro, buscam primeiro os bens materiais para depois buscar o Senhor, deixa o Senhor por último. Não vai ser satisfatória para você a sua vida financeira, porque você está errado. Quando você aprender a buscar primeiro o Senhor, colocar teu joelho na madrugada e clamar a Deus, pela manhã Deus proverá a tua vitória. Então é bem assim, muitos estão buscando o Senhor por último, deixando por último para buscar a Deus. Nós temos que buscar em primeiro lugar o Senhor Jesus, e as demais coisas Ele acrescenta na nossa vida. É Ele que abençoa a finança, é Ele que prepara o mantimento, é Ele que abre portas, é Ele que resolve causas impossíveis, é Ele que entra com providência. E nós temos que aprender primeiro a adorar a Deus, colocar nossa vida em servidão do Senhor, em primeiro lugar por Deus no nosso coração, depois as outras coisas virão. Elas são consequência da nossa busca. Elas virão porque o Senhor acrescentará as coisas materiais, aquilo que nos falta. E saiba, essa colheita já está acontecendo. Quando nós vemos um avião de grande porte caindo, quantas pessoas não vão ser ceifadas no mesmo dia? Quando nós vemos um trem descarrilhando, quantas pessoas, ou mesmo um ônibus que é menor, mas quantas pessoas são tiradas da terra? Mas vai chegar um momento que isso vai ser em massa. A palavra está dizendo que vão ser colhidas, então vai chegar o dia da colheita. O dia da colheita não vai sobrar nada, nem raiz, nem ramo. No dia da colheita, esse dia que a Bíblia trata aqui em Apocalipse 14:14, está dizendo que esse é um dia fatídico, amados, um dia em que a foice do Senhor vai ser lançada na terra. E você vai ver tantas mortes, tantas pessoas morrendo ao seu lado, você não sabe o porquê, mas é o cumprimento da palavra de Deus. É o cumprimento da palavra. Não sei como Deus fará isso acontecer, mas não está longe, nós sabemos que está bem próximo, porque a terra tem tempo para subsistir, ela não vai existir mais. Quando Jesus levar a igreja, esse mundo vai virar um caos terrível. Não sobrará raiz e nem ramo. Tudo será destruído. Então esse tempo está chegando e nós precisamos nos converter ao Senhor de todo o nosso coração. Dar ouvido à sua palavra, obedecer à sua voz, o chamado do Senhor. Quantas pessoas ouvem o chamado de Deus, mas não vão ao encontro dele? Sente desejo de orar, sente desejo de ir na igreja, sente desejo de entregar o coração, mas são vencidos pelo pecado, porque pensam: se eu aceitar Jesus, eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais fazer aquilo, eu não posso mais fazer aquilo outro. Amados, aceita o Senhor Jesus no seu coração e deixa Ele modelar o vaso. Vai buscando nele a libertação da tua alma, a libertação dos vícios, da bebida, da prostituição. Vai buscando dele a transformação, porque o próprio Espírito Santo vai transformar seu coração. Ele vai se encarregar em mudar os seus pensamentos, em mudar a sua vida. Você precisa aceitar Jesus com pressa, querer o Senhor na tua vida, buscar Ele, não só por medo da morte, mas por medo do fogo eterno, porque esse tempo vai chegar
Amém? O Senhor Jesus vai lançar todos na ira dele, todos no lagar da destruição, na morte. E ele não está só falando de uma morte material, ele está falando de uma morte espiritual, porque depois que uma pessoa morre, não há volta. Nunca ninguém pôde voltar da morte para se arrepender, para se humilhar diante de Deus, para buscar perdão. Então nós temos que buscar esse perdão em vida, enquanto nós podemos achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Vamos buscar Ele enquanto Ele ainda está na terra conosco, porque o Espírito de Deus está no nosso meio. Vamos buscar o Senhor enquanto nós podemos encontrar alguém pregando a palavra, alguém falando do amor de Deus. Vamos buscar o Senhor enquanto ainda há vida para nós, porque depois da morte nem eu nem você podemos voltar para buscar arrependimento. Nem eu e nem você podemos voltar para pedir socorro. O socorro de Deus para mim e para você é agora, nesse tempo presente, aonde Deus tem falado. Nos 4 cantos do mundo a gente encontra pessoas pregando a palavra do Senhor, hoje até mesmo no celular, em todo lugar que você abre. Cada pessoa que está ali pregando a palavra do Senhor, compromissada em levar uma mensagem ao teu coração. Mas muitos não querem ouvir a palavra do Senhor. Então saiba você que esse dia da colheita da terra está chegando. Quando chegar essa colheita, não importa se você é bancário, se você é rico, se você é pobre, se você é bom, se você é mau, não importa. Não vai sobrar ninguém nessa terra, todos seremos colhidos. O Senhor vai levar a igreja para a cidade santa que está sendo preparada por mão dos anjos, e aqueles que fizeram a vontade do Senhor Jesus vão subir com a igreja, e o Espírito Santo vai subir com a igreja também. Mas aqueles que não fizeram a vontade do Senhor e não aceitaram essa verdade vão ser lançados no lago de fogo, irmãos. Haverá uma morte eterna para eles, uma morte verdadeira. Nunca mais vão adorar a Deus, nunca mais vão ter liberdade para voltar para Jesus, porque o Senhor vai encerrar tudo na sua ira. Ele vai lançar todos na morte eterna, na escuridão eterna, e não haverá mais volta. Então hoje essa palavra é anunciada. Hoje você tem alguém pregando para você. Abra o seu coração para Jesus, entrega a sua vida a Ele, busca o conserto com Ele, porque verdadeiramente, Jesus está voltando. O dia do Senhor está muito próximo, a vinda do Senhor está sendo anunciada nos 4 cantos do mundo, até mesmo a ciência hoje. Quando que a gente poderia imaginar que a própria ciência falaria do final dos tempos? Mas a própria ciência fala, do relógio que está lá marcando 0 hora, que daqui a pouco, será o fim para todas as coisas. Até mesmo a ciência data essas coisas como muito próxima. Dirá, nós que servimos o Senhor, conhecemos a sua palavra e sabemos que cada dia que passa, mais próximo está da volta do Senhor Jesus. Então a terra será colhida, haverá um dia de colheita na terra, aonde multidão serão lançadas no lagar da ira de Deus, aonde morrerão multidões, e ninguém vai escapar disso. Então, para que isso não aconteça comigo, não aconteça na minha família, eu tenho que anunciar essa verdade dentro da minha casa, procurar falar para os meus filhos que esse dia vai chegar, procurar anunciar para os meus vizinhos, anunciar para os meus parentes que esse dia vai chegar, pregar essa verdade, para que todos saibam e não sejam pegos de surpresa. Mas aquele que aceitar Jesus como Salvador, aquele que buscar o conserto com o Senhor, não será lançado nesse lagar, esse grande lagar da ira de Deus, aonde o sangue vai chegar até o freio dos cavalos, onde multidão serão destruídas.
não chegará para aquele que serve o Senhor de verdade, porque Ele virá nas nuvens. Jesus vai vir nas nuvens e vai levar a sua igreja. Então os santos subirão com Ele. Coisas tremendas, coisas terríveis estão por acontecer, igreja do Senhor. Ouça a voz do Espírito Santo no seu coração. Ouça o chamado de Jesus. Dai ouvido à palavra de Deus. Escuta aquilo que o Senhor tem falado e entra na vontade dEle. Entrega a sua vida a Ele. Não dê valor às coisas desse mundo, porque elas vão ficar aqui. Nada do que tem aqui nessa terra vai subir. Somente a sua alma. E se a sua alma puder ser transformada, você vai receber uma roupa branca, comprida as vestes brancas. Você vai ter uma coroa na sua cabeça. Você vai ser ornado com o poder e a glória de Deus. Então você não vai estar nu diante do Senhor. Mas aqueles que não tiver a cobertura desse poder de Deus e não aceitou Jesus, vai aparecer diante dele nu. Porque não há vestes espirituais para aqueles que não temem a Deus, que não servem o Senhor. Então, amados, essa é a palavra do Senhor no seu coração, que você possa ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz do Senhor Jesus, dar o seu coração para Ele, entregar a sua vida a Ele e deixar Ele fazer uma obra gloriosa na sua vida, uma gloriosa obra na sua casa, uma gloriosa obra no seu trabalho. Anuncie a palavra do Senhor para todos quanto você achar necessário. Dai ouvido à voz do Espírito Santo e guarda a palavra do Senhor no seu coração, porque Jesus está às portas, Ele está voltando. Deus abençoe você que ouviu essa palavra, que ficou comigo até agora, que você possa entender, falar do Senhor, as palavras que saíram da minha boca, que o Espírito Santo possa falar no seu coração. Que Deus abençoe seu lar, a sua família, que Deus abençoe sua caminhada. E que o Espírito de Deus te encaminhe no caminho certo, que você encontre esse caminho, abra o seu coração para Jesus e deixa Ele entrar no seu coração. Eu agradeço pela sua companhia até aqui, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família e fique com Deus. Um beijo no seu coração e até a próxima. Se nosso Senhor Jesus Cristo permitir, Deus abençoe. Amém, Jesus.